E aí galera, finalmente tivemos o lançamento do segundo capítulo da nova HQ da Feiticeira Escarlate e ele já começa com a Vivi Visão conversando com a Wanda que antes disso se preparava para sair. Mas como a menina apareceu precisando de ajuda virou prioridade. No meio desse assunto, quem chegou foi a Darcy com aquele chazinho, só que dessa vez em xícaras de caveira. Inclusive, a Wanda agradeceu, mas pediu para deixar as duas a sós. Ali a menina comentou sobre a sensação de tomar aquele chá e que era uma situação estranha, então foi lembrada que não era tão estranha assim pela conexão que tem, já que a mãe da Vivi foi criada com as ondas cerebrais da Wanda e ainda era casada com o ex, o que não foi suficiente para confortar a Vivi pela perda, mas de qualquer modo deu para sentir que não estava sozinha e seria ajudada. A conversa partiu para falar sobre como é o Visão e que para ele tudo tem uma teoria, todo problema tem uma lógica. Entrando no assunto mais sério, ficamos sabendo que era sobre o modo como as coisas aconteceram depois de perder sua família. Com o tempo, os campeões ajudaram a amenizar a situação e seguir em frente. Até pensou que tinha encontrado a paz, mas os sonhos começaram e como não sabia diferenciar, acabou descobrindo que na verdade eram pesadelos, que com o tempo seriam destrutivos. A jovem se sentia acorrentada ao passado e não podia deixar de pensar nos momentos ruins que seus parentes viveram. Coisa que a Wanda se identificava e por isso conhecia a sensação. Até disse que a mãe da Vivi era como uma irmã separada pelo espaço e ciência. Continuou que ia ajudar no que pudesse. Então falou sobre a importância dos sonhos e que entende disso. Isso enquanto as duas foram direto para um tipo de cama mágica, com a Darcy de olho para ter certeza que nada ia acontecer com o corpo delas. A moça até brincou que ia vender as coisas para se aposentar logo. Wanda já se viu nos sonhos, reconhecendo que é um lugar muito bonito, ainda lamentando pelas pessoas que olham para a família Visão, pensando que são artificiais, sem saber exatamente como são. De qualquer modo, entendeu rapidamente que o perigo não estava naquela beleza, e sim abaixo, por isso, puxou o que parecia um lençol escondendo o lado ruim. Uma casa com arquitetura obscura e restos de androide. Foi aí que veio a surpresa. A Rainha dos Sonhos se mostrou e a Feiticeira Escarlate não pareceu nem um pouco assustada com a filha do pesadelo tão perto, mesmo parecendo ameaçadora. A rainha ainda disse que ficou lisonjeada em ser reconhecida pela Vingadora. Com a paisagem mudando mais uma vez, a Rainha dos Sonhos comentou sobre os atos ruins que cometeu e que não tem arrependimentos. Vendo que a Wanda se mantinha firme porque estava ali para salvar alguém importante, a entidade bizarra cuspiu uma grande quantidade de um líquido, que na verdade eram lágrimas, ainda perguntando se os androides choraram mais com a perda da família ou quando a bruxa matou um deles. Aí a Wanda invocou uma criatura gigante parecendo um leão mágico, e o interessante é que ele é vermelho como a magia dela. Seguindo em frente, a bruxa disse para esquecer o passado, porque seu presente faria a oponente mais humilde, e isso me pareceu meio que um deboche misturado com ameaça. As duas continuaram aquele duelo com a Rainha dos Sonhos, transformando o leão em morcegos, que voaram na direção da Wanda, que, por sua vez, transformou os morcegos em um chicote para atacar. A Feiticeira Escarlate disse que essa não era sua primeira vez na Cova do Leão, e a rainha respondeu que mesmo ali a bruxa ainda pensava em termos humanos, ainda perguntando se queria mesmo salvar a Vivian, sendo que nem conseguia se salvar. Foi aí que uma explosão vermelha aconteceu e a vilã lamentou tanto poder estar limitado por uma mente mortal. Continuou que não ia se ajoelhar, e aí notou que tinha alguma coisa errada acontecendo, tanto que pediu para Wanda aparecer, e quando se deu conta estava presa em uma esfera mágica. O detalhe é que ela se sentiu tanto por estar em uma paisagem que tinha domínio que não fez o que queria, então foi dentro de segundos que a Feiticeira Escarlate agiu e venceu.
Wanda disse que ia fazer uma oferta que era basicamente deixar a Vivi em paz e nunca atacar os sonhadores da Terra, porque se atacar vai ser o último. A Rainha dos Sonhos tentou argumentar que não tinha como viver sem esse sustento. Esse ato de misericórdia da feiticeira ainda era uma sentença de morte. Aí veio uma cena meio triste, mas que também mostra que a Wanda tem lidado melhor com as dores do passado. Deu à vilã um sarmalho temperado com sua maior dor, que é a dor da perda dos filhos, e aquilo tinha sustento para eras. Então estalou os dedos e já apareceu perto da Vivi, que perguntou se o pesadelo tinha acabado, e a resposta foi sim. Porém, não terminou por aí, porque também tinha uma pegadinha naquela refeição. Quando a Rainha dos Sonhos comeu, passou a ter que consumir felicidade para sobreviver, e não o sofrimento que é sua verdadeira natureza. Ou seja, as duas heroínas se divertiram pensando como seria daqui para frente. Assim que acordaram, a Vivi disse que foi um sucesso, porque não encontrava nada da vilã nos seus códigos. E a Wanda até comentou que já tentou todos os caminhos, mas não tem caminho curto para a cura. E o mais importante é que agora a menina pode viver em paz, tanto que até se emocionou. As duas comentaram sobre a jovem ser bem-vinda na loja, reforçando a importância de seguir em frente, quem sabe voltar para os campeões, e claro, também dar um oi para o Visão assim que se encontrar com ele. E antes de ser enviada para casa, a Vivi agradeceu falando no sentido da Wanda sempre surpreender de alguma forma. Darcy perguntou como a patroa se sentia no meio dessa situação toda, e a resposta foi que meio diferente, porque trouxe à tona um dos fracassos do passado, fazendo enfrentar o antigo parasita dos sonhos, ou seja, nada comum. Pouco depois, Wanda atendeu um senhor chamado Stanley. O atendimento era sobre sussurrar a palavra amor para o leite mágico toda noite e tomar com café de manhã para fortalecer as memórias que tem da esposa falecida. Na mesma hora, a heroína voltou suas atenções para a pedra anti-magia, porque não parecia feita dos metais mais conhecidos, o que quer dizer que tem que estudar a fundo. O fato dela repelir magias poderosas chama muita atenção. Quando a Darcy disse que preferia pensar que a Wanda não ia ficar olhando para aquela pedra a noite toda, ela respondeu dizendo que mistérios são fascinantes e ainda perguntou se era para investigar os da amiga, que rapidamente disse para deixar para lá, porque não estava pronta para falar sobre isso. Ainda disse que quando passou pela porta semanas atrás, não estava a passeio. Chegando ao fim, podemos ver uma criatura sendo lançada para fora de um bar em Nova Jersey, enquanto várias pessoas corriam. Mas o mais estranho foi a mulher dizendo que a Darcy deve o sangue para as bacantes, e quem se meter nessa história vai lidar com Sita. Mas o que vocês acharam desse capítulo? Lembrando que a parte com a tempestade é uma história separada, e para não ficar muito grande vou postar outro vídeo que vai ficar aqui nos comentários. Deixem aquele like, se inscrevam, e para quem quiser me seguir nas redes sociais, estão aqui embaixo na descrição. Até o próximo!